Olá pessoal, hoje vamos contar a história do Marcelo, o Marcelo Fernandes, marido da Cleviane Moreira. Marcelo conta toda a sua história até hoje. Conta que aos 6 anos ele perdeu seu pai. Aos 13 anos, o seu avô que o criava. Conta como foi a sua vida em detalhes. Também vai falar da sua paixão, que é o seu trabalho. Conta como funciona a vida de um peão de boiadeiro, como ele mesmo gosta de falar. Conta que antes era um peão de rodeio e que, no momento que ele teve que escolher entre continuar sendo um peão de rodeio e se dedicar à criação de seus filhos, ele optou pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua parceira de vida. Assista o vídeo até o final. Uma história, um exemplo de vida. Lembrem-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Dê essa moral para a Cleviane. Se inscreva no canal, marque o sininho. Outras histórias virão. Aguardem e não esqueçam. Se inscrevam no canal. Assistam o vídeo a seguir. Oi pessoal, nós estamos hoje em Juara, Mato Grosso, e em meio a essa viagem, essa visita, nós gravamos a história da Cleviane, a história de vida dela, e agora nós estamos aqui com o Marcelo dentro da cidade para gravar um pouco da história de vida do Marcelo. Marcelo Fernandes, não é isso, Marcelo? É isso aí, Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes, ele nasceu em Rondônia. Quem nasce em Rondônia é o quê? Rondonense? Rondonense. Beleza. Então, o Marcelo nasceu em Rondônia, né? Hoje você tem quantos anos, Marcelo? Estou com 36. 36. Como que é a tua história desde Rondônia, quando você nasceu, até hoje, onde você está aqui no Mato Grosso? Olha, eu sou nascido e criado em Cerejeiras, né, Rondônia. E aos 6 anos de idade, eu perdi o meu pai num acidente de moto. E aí, dali em diante, eu fui criado pelos meus avós. Aí, aos 13 anos, meu avô faleceu. E aí, eu continuei com a minha avó no sítio. E aí, nesse período, eu estudava e trabalhava no sítio, né? E, ao mesmo tempo, a gente já trabalhava para fora, fazendo diárias, essas coisas aí. Tá. Então, você, aos 6 anos, perdeu seu pai. Isso. Aos 13 anos, você perdeu seu avô. É. Aí a sua avó continuou te criando. Continuou me criando. Tá. E você ficou com a sua avó até que idade? Eu fiquei com a minha avó até os 18 anos. 18 anos, Isso. que foi quando você começou a tomar atitude sozinho. Isso, aí eu já comecei a sair de Até casa. mesmo porque, pela história da Cleviane, vocês se casaram, se juntaram, você tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Uhum. Tá. E quando você começou a trabalhar, como é que foi tudo? Qual a tua influência no que você faz hoje? Eu sempre gostei de gado, né? Animais, é um trem que eu toda a vida fui apaixonado. Por influência de alguém ou saiu Não, sozinho? Por incrível que pareça, só tinha um tio meu que tirava leite na época no sítio do meu avô, né? Mas nada que fosse muita coisa, era só o básico dali. E eu toda a vida já gostei de algo a mais, né? Conhecer novas coisas. Você estudou até que série? Eu tenho um ensino médio completo. E aí você fez isso morando com a sua avó ainda? Morando com a minha avó. Então a sua avó te cobrava estudo? Cobrava, que ela sempre falava, né, que aquele tempo tinha que estudar, né, que se não estudasse ia por causa da enxada, né, e era uma vida difícil aquele tempo. Uhum. Tá, junto à sua avó, já que ela ficou viúva, você teve algum tio, alguma coisa que te ajudou ou não? Tive, cara. Teve um tio meu que até é falecido, né? Ele foi uma pessoa que me ajudou muito. E tem um outro tio meu por parte de pai,
também, que foi uma pessoa que eu falo que foi fundamental na minha vida e que mudou a minha vida, entendeu? Por quê? Pela atitude que ele tinha, né? Por eu ter sido criado praticamente sem liderança, né? E esse tio meu, ele era uma pessoa de pulso muito firme. E aí ele me cobrava sempre, ele falava, cara, seja um homem na sua vida, não seja um vagabundo, um qualquer aí não. Então o pulso firme desse teu tio foi o que te deu rumo. Foi isso aí, cara, porque se não é esse tio meu, eu tinha muito medo dele, não era nem respeito, era medo mesmo. E esse tio era irmão do seu pai? Irmão do meu pai. Uhum. Tá, então aí você teve um tio por parte da sua avó? Isso. Que é mãe da sua mãe ou não? Isso, mãe da minha mãe. E a sua mãe? A minha mãe, cara, ela, tipo assim, teve uns problemas, né? Então ela ficou meio ausente, né, na vida da gente. E só depois de mais pra frente que ela veio. Você pode falar que problema? O que foi? Cara, ela teve envolvimentos com drogas, essas coisas, né? Então... Beleza. Então, isso, enquanto seu pai estava vivo, ela já tinha ou foi depois? Não, depois. Depois que seu pai foi embora, ela começou a ter problema? Isso. Tá. E aí, quanto tempo ela ficou contigo depois que seu pai foi embora? Olha, depois que meu pai faleceu, logo em seguida eu já fui morar com meus avós, entendeu? Por que não foi direto com a sua mãe? Porque assim, eu já era muito apegado com meus avós, né? A gente já chegava lá no sítio, já não queria ir embora. E aí foi ficando. E vocês são em quantos irmãos? Eu e mais um. Só 2 irmãos? Só 2. Qual a sua idade e qual era a idade do seu irmão? Meu irmão hoje ele tá com 35 e eu tenho 36. Diferença de 1 ano? 1 ano. E o seu irmão foi também para morar com a sua avó? Sim, foi criado junto. Então vocês dois foram criados pela sua avó? Que aos 13 anos seu e certamente aos 12 dele ou aos 14? 12 anos dele. Os 12 anos dele. E ele também teve a mesma decisão de mexer com gado, pecuário ou não? Não, ele é lavoura. Ele é operador de máquina. Ah, tá. Ele gado, ele já não teve influência nenhuma. Tá. E aí ele mora hoje em Rondônia? Mora em Rondônia, Cerejeira. Ah, tá. Beleza. Então eram só vocês dois? Só nós dois. A sua mãe não teve mais filho depois nem nada? Não. Tá. E a sua mãe, ela ainda é viva? É viva. E ela superou essa fase? Superou, graças a Deus, né? Hoje ela tá de boa, tranquila. Uhum. Tá casada. Então... Entendi. Tá, e aí então, por quanto tempo você ficou sem o contato com a sua mãe até você... Nós sempre tinha contato, entendeu? Que ela ficava na cidade e eu no sítio, mas era bem pouco, entendeu? Não era aquela coisa muito próxima. Era de vez em quando nós se via. Uhum. Mas quando que ela voltou para sua vida? Foi depois que nós casou. Depois que eu casei foi a época que ela também saiu fora desses rumos errados, né? E se organizou na vida dela. Ah, tá. Então foi uma virada de chave. Isso, junto, né? Junto. Que idade que você tinha nessa época? Uns 20 anos, 22 anos por aí. 22 anos. Isso. Hoje você está com que idade? 36. Então já fazem... 14 para 15 anos. 14 para 15 anos. Isso. Que não é muito tempo. É pouco tempo. Né? Foi, né? Pouco tempo. Se for pensar bem, é depois que teu menino nasceu. Isso. Foi assim que meu menino nasceu, pouco tempo depois. Aham. Quando a gente fala menino, porque são 2 meninos. É doido, né? O Paulo Henrique, que é o mais velho. Mais velho. Né? Mas os dois têm uma diferença de idade pequena também. Pequena. Né? Então acaba que é a influência do mesmo jeito. Tá, aí você completou 18 anos, você começou a mexer com gado, essas coisas assim. É, nessa época eu mexia com gado, né? E na época eu era muito envolvido com rodeio. Boi. Ah, você mexia com rodeio. Era... Então você começou a história com rodeio. Com rodeio. Era uma E paixão. como é que era essa fase? Cara, foi uma fase pra mim, uma das melhores da minha vida, entendeu? Era muito bom mesmo, tempo bom, tempo que só traz lembranças boas na minha vida, né? Você foi um peão famoso que ganhou muito dinheiro? Não, como é que foi? Não cheguei nessa fase não, cara. Em que estágio que você chegou de rodeio? Cheguei a montar no profissional, né, durante um bom tempo, mas, tipo assim, não me destaquei na turma devido a fato, muita lesão, né? Eu tive. Ah, você teve muita lesão? Muita lesão. Você é um sujeito quebrado. É, era direto, era você se machucando. E como é que é a vida de um peão de rodeio? Ela não é fácil, entendeu? Ela é uma vida difícil. Eu acho que o cara ali ele tem que se dedicar de coração mesmo naquilo ali. E pelo que você falou, foi mais de emoção, né? Foi uma fase muito boa da sua vida. Isso.
Uma fase assim, eu dediquei muito. Eu posso falar assim, hoje eu olho para trás e falar assim, não construí uma carreira aqui, mas não foi por falta de dedicar. Dediquei muito. Só que pelo fato de eu ter tido muita lesão, e na época eu já estava com a Cleviane. Aí eu optei na minha vida, ou minha família ou rodeio. Porque se eu me machuco naquela época, quem quer cuidar deles, né? Aí você já tinha o Paulo Henrique? Já. Aí foi a hora que eu falei, não, agora eu tenho que cuidar da família. E foi uma decisão muito difícil que eu tomei. E Foi? Aí, foi. E aí, ao mesmo tempo que foi difícil, né? Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, né? E aí, quando você tomou essa decisão, você foi trabalhar em quê? Fazenda. Um trem que eu não imaginava. Eu gostava de boi, entendeu? Gostava de montar, gostava de cuidar, mas não me imaginava trabalhando em fazenda. E como que foi o teu primeiro trabalho nesse sentido, saindo do rodeio? Cara, não foi fácil, né? Porque o cara trabalhar de vaqueiro não é fácil. Você demora muito a pegar as mandadas das coisas. E então é difícil. Mas eu sempre, graças a Deus, sempre tive a cabeça muito boa para aprender. Sempre pego as coisas muito rápido. E em pouco tempo eu já fui me aprimorando. Tá. E aí isso foi em Rondônia? Em Rondônia. E esse período foi que ano, você lembra? Lembro. Foi em 2010. 2010. Isso. E você ficou nesse serviço até quando? Eu fiquei nesse serviço até final de 2013. Na história da Cleviane, ela fala que vocês foram para o Paraná e tal. Qual a ligação que tem dessa época aí, a ida no Paraná? Então, a primeira vez que nós fomos no Paraná, eu ainda não trabalhava nessa fazenda. Vocês foram passear? Nós foi passear lá. Você ainda não trabalhava nessa fazenda aí? A primeira que eu fui, não. Fomos lá passear e tudo. E nessa época você estava de rodeio ainda? Tava. Ah, tá. Daí atrás ainda. Aí foi onde é que fiquei uma temporada lá, né? Aí, e nessa época de rodeio, que você foi para o Paraná passear, lá você não chegou a pensar em mexer em rodeio lá? Você já tinha tomado a decisão de não mexer ou lá não tinha? Lá tinha, cara. Só que aí nessa época eu já tava com a decisão formada que eu ia parar, né? Só que eu tinha tudo, minhas coisas, tudo ainda, mas já tava na cabeça que eu não iria montar mais. Então quando você decide, você vai até o final? Decidi ali, e ali eu demorou um pouco, né? Até você falar assim, não, eu não vou mais mexer. Mas eu sempre falava, tá montando? Tô. Mas não tava nem me treino mais, nada. Na sua visão, porque a visão ela é muito individual, né? Na sua visão, nessa época que você foi para o Paraná e que a Cleviane conta que você não se adaptou, que você ficou deprimido e tal, o que você lembra dessa época? Porque assim, a vida na cidade, cara, muitas pessoas acham que é fácil, mas não é fácil na cidade. É uma vida difícil. Que nem eu chegava, eu trabalhava à noite. Então, a mulher saía cedo e eu chegava de manhã cedo, né? Quando eu chegava, ela já tinha saído. Você trabalhava a noite inteira. Noite. Né? Então, tinha essa... troca de tudo. Mas, por outro lado, você ficava com o Paulo Henrique de dia. Ficava com o Paulo. Entendi. E o que foi pesado para você nessa época a ponto de você se deprimir e vocês terem que vir embora? Porque assim, aqui a gente é muito liberto, né? Você vai para onde é que você quer, você não tem aquela prisão. E na cidade você já é mais prisioneiro. Então, o seu perfil não é de cidade? Não é de cidade. Se fosse para você hoje vir trabalhar aqui em Juara, dentro da cidade, para mexer com agro, alguma coisa parecida, ia ser a mesma coisa ou não? Não. Você não ia se adaptar? Não ia me adaptar. É no meio do mato com o gado. Eu gosto da fazenda. O fato de você cuidar de gado, né, igual o Pepeu fala, que ele quer ser peão de boiadeiro, né, como você e tal, é a ligação com o animal. É a ligação com os animais. Como que é a ligação com o animal? Eu acho que isso é um dom que a gente nasce, né? Mas eu digo assim, o que o animal te passa e que você compreende e que te faz sentir bem no meio deles e tudo? Me passa uma tranquilidade. A lida com o animal é como? É o seguinte, o animal, você sabe ali, vamos supor, ele é um irracional, mas ao mesmo tempo ele te passa algo sobrenatural, uma coisa que não tem como explicar, porque o ser humano, você nunca conhece o que o ser humano vai fazer com você, e o animal não, o animal é diferente. O animal, ele te traz algo diferente próximo dele. Você já viu alguma história de animal que era dócil,
tranquilo e que enfrentou o dono e que matou o dono ou quase matou? Olha, pode acontecer, tem as exceções, né? E por que isso acontece? Geralmente o que acontece é o quê? Maus tratos. Isso é um dos principais fatores que acontece. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem um animal ali, ele amansou ele a paulada, amansou ele na bruta. Beleza. É sempre esse o motivo ou de repente o animal pode surtar? É raro, cara. É muito raro acontecer de um animal que é manso que você... E você já viu história disso aí? Porque eu já ouvi. Já ouvi. Já ouvi história. Né? Que eles pegam, batem com a pata a pessoa no chão até matar a pessoa. Quer dizer, não quer matar, mas é um ataque. Ele é uma defesa dele, né? Então quer dizer o quê? Que ele não tem confiança em você. E você já teve alguma vez um contato com algum gado e que você viu que a reação dele era perigosa? O Nelore é assim, né? Que você trabalha com Nelore. Sim, né? trabalho com gado Nelore. Só que o gado Nelore é o que acontece. Ele te mostra a hora que ele tá estressado, que ele tá nervoso. Então dentro de um curral você chegou, ele tá ligeiro e tudo, mas você vê nos movimentos dele que ele não tá afim de pegar, ele só tá afim de sair fora daquela situação. Agora quando ele tá nervoso, que ele tá bravo mesmo, você já, na hora você percebe. Você não vai lá que você vai ter problema, né? Então o animal te mostra. Então o manuseio com o Nelore, você tem que conhecer ele para saber como é que você vai lidar. Conhecer da atividade. E no dia a dia, o que é a sua lida com o gado Nelore, por exemplo? É só Nelore que você trabalha aqui? Ali na fazenda é só Nelore. Mas antes dessa fazenda você trabalhou com outras raças? Trabalhei. Quais raças? Rapaz, nós trabalhamos com Senepol, Aberdeen, Guzerá, Brahma, Tabapuã. Acho que quase todas as raças aí que tem. E qual que você acha que foi a melhor que você lidou e que você se deu melhor? Para mim a melhor raça do Brasil hoje é o Nelore. É uma das raças que você consegue melhorar ela todo dia. Todo acasalamento você dá uma melhorada nela. Então para mim o Nelore é a melhor base. Mas eu digo no lidar. No lidar eles também, porque o manejo deles é menos do que os outros. Os outros é o carrapato que ataca muito. Aqui é uma região muito quente. E aí os outros, que é vamos falar, o Aberdeen, Senepol, é um gado mais cansado. Então eles dão um pouco mais de trabalho pra gente. Então o Nelore é o melhor, minha opinião, né? E hoje, do conhecimento que você tem de gado, se alguém fosse chegar para você e te pedir opinião sobre criar gado, o que você ia falar com a pessoa? Cara, vai muito do que ele quer, o objetivo que ele procura, né? Se ele quer recria, se ele quer engorda, se ele quer, vamos falar, mexer com parição. São vários fatores aí, né? Hoje você trabalha num grupo que é de alta escala, né? De produção. Sim, alta escala. Você lida com quantas cabeças de gado em média? Lá é só fêmea, né? Vacada. Lá deve estar com umas 5.000 vacas. É só fêmea? Só fêmea. Ah, é porque você trabalha com reprodução. Isso, lá é reprodução, lá é inseminação, né? O que acontece? Essa vaca reproduz, vira um bezerro, como é que foi a história? Isso. Pariu, né? Ela pariu lá, aí com 30 dias nós faz o protocolo e insemina essa vaca novamente. Então nós já faz os lotes certinho. E o bezerro, ele é criado o quê? Com ração, pasto, como é que é? Ele fica na mãe, né? Comendo ração e capim e mamando. Até mês? Até 8 meses de idade. Ela é inseminada, mas continua dando leite. É. Ah, tá. Aí nós, quando desmama esse bezerro, dali mais 60 dias tá parida de novo. Então a vaca ela reproduz de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Ah, tá. A gestação de um bezerro é 9 meses também, não? Ela vai de 9 meses a 15 dias. Vamos nessa faixa. Mas é na média de 9 também. Isso, 9 a 20 dias. É isso aí. Tá. Beleza. Então, voltando à pergunta que eu te fiz, o que você aconselharia a uma pessoa que fosse, por exemplo, começar a mexer com gado? Vamos supor, do pequeno ao grande. O que você hoje diz pela tua experiência? Para mim, o cara que tem propriedade pequena, ele tem que mexer com recria. Comprar bezerro, né? E recriar. Agora, para quem tem área grande, tem que ser tanto faz na fêmea como no macho, né? Dá certo. Na sua opinião, hoje, o gado de leite, qual o perfil é melhor ou pior e qual tipo de pessoa deveria mexer com isso? Porque tem também um tipo de pessoa, né? Sim. Você gosta do gado para corte. De corte. Só que o gado leiteiro é o seguinte, hoje Você já trabalhou com leiteiro também? Já, vixe, muito tempo. Quando era no começo meu foi com leite, né? O problema do leite, cara, não tem o valor necessário, né?
na atividade. Então você gasta muito para produzir. E o que você vê hoje, mesmo não estando no meio do leite, o que você vê essa questão do país não estar investindo na produção de leite, buscando leite fora, sendo que o leite aqui não é valorizado? É aí que está o problema, né? O governo busca fora e não valoriza o produto de quem está aqui dentro. E aí o que vai acontecer? O pessoal lá vai acabando com a atividade. Lá vai acabando, porque não compensa. O gasto é muito alto para você manter uma vaca hoje. E aí a conta não fecha, né? Então tá. Aí voltando lá, você decidiu, vocês foram para o Paraná, né? Sim. Aí você viu que não dava, vocês dois decidiram voltar para cá. E aí, pela história da Cleviane, você trabalhou em algumas fazendas, né? Sim. Com experiências diversificadas e tal. Trabalhou em grupo grande, depois fizeram uma proposta de que vocês acharam tentadora, que era uma fazenda menor, e foram para ela, que não deu certo, não sei o que. Sim. E tal. Né? Então eu estou tentando fazer um resumo, porque já está isso no vídeo da Cleviane e é a história. Né? Voltando à situação que você está hoje, né, de trabalhar com gado de corte, com alta escala, né, como que você vê esses grupos e o funcionamento deles com relação ao agro, essas coisas assim? Olha, cara, eu me adaptei muito bem trabalhando em grupo, né? E não pretendo sair, né? Eu só pretendo sair do grupo se me mandarem embora, né? Ou eu tiver já meu local pronto para mim. O que é sedutor? O que é que te dá? Porque você, da primeira vez que você falou, que você gostava de lidar com rodeio, né? Que isso foi um tempo muito bom e tal. Hoje você fala que você gosta de trabalhar em grandes grupos e tal. Sim. No que isso te traz de retorno não financeiro, tô falando retorno pessoal, e que te fala assim, não, eu acertei, é isso mesmo e tal. Você levanta que horas? O que você faz? Como é que funciona? Para mim, cara, é o seguinte, aquilo ali é a minha vida. A coisa mais gratificante que eu tenho é levantar cedo. Levanto às 5 horas da manhã, o horário que eu levanto, e paro 7, 8 horas às vezes, né? Então, para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa, não sei se isso é uma paixão mesmo. Tá, mas a tua rotina, você levanta e vai pra onde exatamente? Primeira coisa que eu faço, né, levanto de manhã cedo, aí nós reúne a turma nossa que trabalha na sede, nós desce pro confinamento, que lá também tem um confinamento, então nós desce pra lá, aí a gurizada já vai arriando já, de manhã cedo, e nós já vai soltando o serviço, já desce um pouco pra maternidade. O que é cuidar do gado? É inseminar, mais o quê? Começa na parte da maternidade, né, de manhã. Primeira coisa que nós faz é olhar a maternidade. As vacas estão parindo. Tem que estar constantemente. Constante, porque enrosca São muitos vacas. É muita vaca. Hoje, inclusive, você falou que recebeu uma notícia de uma vaca que estava com problema, Tava né? com o bezerro enroscado, né? Não conseguiu parir, aí o menino teve que ir lá tirar. E isso é comum? É comum. Por que acontece? Bezerro muito grande, né? Ah, tá. Ou às vezes ele atravessa a mão, atravessa o pescoço e não consegue sair. Aí se a gente não estiver meio atento, não perde o bezerro e perde a vaca. Então isso é fundamental. Então faz parte da rotina olhar essa parte de maternidade, a qual que está perto de parir, alguma coisa parecida, que está perto de inseminar. Né? Isso aí é a rotina nossa. Mas voltando, você amanhece, vai para lá, e aí? Aí tipo assim, rodou as maternidades, tá tudo beleza, né? Aí o que nós faz? Todo bezerro nasceu, o primeiro passo é fazer as vacinas nele, queima o umbigo dele, né? Com um biocídio ou outro. Todo dia nasce bezerro? Todo dia nasce bezerro, porque a temporada aqui ela é muito curta, né? Então tem que nascer dentro de 5 meses, tem que parir tudo, as vacas. Então vai nascer, vamos falar, quase 1000 bezerros por mês. Então é muito bezerro que nasce. 1000 bezerros por mês vai dar uma média de quanto por dia? Olha, vai nascer na faixa de 30 por dia, 35. Tá, então tá, nasce 30 por dia em média, você chega lá, você vai olhar os que estão nascendo, como é que é? É, os que já nasceu, né, nós já faz a vacina. Você chega de manhã, já chega, tá tudo parido ou não? Não, às vezes tem umas que vai parir mais tarde, né, mas primeiro... Mas vocês acompanham como que aquela vaca ali está se comportando, a Sim. turma junta num lugar, como é que é? Assim, nós... Tem maternidade? Tem a maternidade. Vamos supor, tem, vamos falar, 1000 vacas. Todo final de semana nós apartamos as mojadas. Apartou as vacas que já estão mojando e as que já estão próximas a parir. Aí já vai para a maternidade essas vacas. Aí se nasceu 40 bezerros hoje, nós fez a vacina nele, fez o protocolo tudinho nele, nós já pega esses 40 bezerros que nasceu, essas 40 vacas já sai da maternidade.
já vai com outro piquete para baixo. Aí quando ele tiver com uma semana, mais ou menos, aí a maternidade ele vai estar em torno de, vamos falar, 200, 250 vacas. Aí nós formamos 2 lotes, 120, 125 no máximo. E aí já põe elas pro pasto. Aí lá elas vão ficar 30 dias. Aí com 30 dias vem pro curral para nós fazer o protocolo nela, para inseminar. Esse acompanhamento, ele é todo... Ele é digital? Vocês têm um aparelho que vocês fazem acompanhamento e Tudo manda para o digital. escritório? Como é que é? Tudo digital. A vaca, ela é reconhecida pela orelha, aquela marcação? Ela tem um número na orelha, né? E tem uma marcação na anca que nós põe. Tem alguma coisa de chip ou não? Tem chip também. E nesse chip, vocês vão saber onde a vaca está, como que está a Nós sabe situação o dela? pasto que ela tá e sabe a temporada que ela vai parir. Porque você inseminou e deu certo, aí vocês vão fazer, aí o sistema vai fazer o cálculo. Isso. Aí o sistema mesmo já marca para nós, né? Então ali nós sabe Entendi. a época que é a aparição dela. Feito isso, aí come o dia inteiro essa história? O que acontece? Você tem algum tipo de imprevisto comum? Como é que é? Os imprevistos sempre tem, né? Gado que mistura, escapa. Então tem esses imprevistos aí. E nisso, esse gado, você leva para a maternidade, para ter um acompanhamento. Porque senão ele terá aí num pasto de quantos hectares, né? É tudo muito grande, né, aqui. Então os pastos são grandes, você vê que para acumular 5.000 vacas é muito grande. Então... E vocês têm que rodar, são quantos hectares vocês têm que rodar? Vai dar uns 3.000 hectares por aí. Mas você chega num mês rodar tudo, não? Toda semana tem que rodar tudo. Tudo? Tudo. Os 3.000 hectares? Tem que rodar os 3. E esse giro nesse tamanho todo é o que? Cavalo, com cavalo. Triciclo? Tudo a cavalo. Chega a usar helicóptero, alguma coisa assim ou não? Não, só a cavalo mesmo. Aham. Tá. Carro vai nesse espaço, não? Vai. Todo carro anda tudo. Se querer andar lá no meio, você vai ver tudo. Só que aí você precisa estar a cavalo, né, para fazer o serviço. Ah, tá. Então você trabalha mais no cavalo ou o que é? É tipo assim, eu arrio bem pouco, né? Quem arria mais é os meninos, né? Eu faço mais a parte de coordenar mesmo a turma. Ah, você hoje coordena. Sim. Né? Mas você, mesmo coordenando, você tem que ir para o campo lá? Às vezes eu vou. Sempre eu tô junto com eles. Sempre que posso, sobra uma brechinha, eu tô junto. E aí esse pessoal que vai para o campo, eles te reportam tudo no final do dia? Como é que é? Você tem que ter um relatório? Mais ou menos eu tenho tudo na cabeça, né? E anotado, e eu só passo para eles o serviço para ser executado, né? Aí de tarde eles me entregam, ó, tá pronto, lá tal passo foi feito, aqui também foi feito, e me entrega o que foi pedido. Tá. E aí você terminou o seu dia, aí você vai para casa. Isso. E no outro dia, tudo de novo? Tudo de novo. Processo. Agora, a sua vida pessoal, então você tem o descanso 1, 2 vezes por semana, é isso? Só no domingo. Só no domingo você tem o descanso. E aí é que você vai cuidar dos outros detalhes, é isso? É por isso que a Cleviane fala que, aliás, você fala que a Cleviane é que cuida do seu dinheiro, que você não vê nada. Não, eu não mexo com parte do banco, nada. Eu só venho na cidade muito pouco, né? Isso, e tem o detalhe da distância, né? Essa questão da distância. Né? Todas que você trabalhou nessa região aqui, é tudo muito distante? As fazendas no Mato Grosso é tudo muito longe, né? Não tem, é raro você achar uma fazenda perto. E o que você diria para uma pessoa, um jovem, que está pretendendo trabalhar com isso? Porque o jovem, às vezes, ele chega um pouco iludido e acaba se decepcionando com aquilo que não é para decepcionar, que é para ele aprender. Hoje tá, vamos se dizer assim, tá muito difícil, né? A meninada mais nova, ela tá na cidade aqui, ela fala que ela é peão de boi, né? Nós vai lá, nós faz acontecer. Só que quando chega na fazenda, não faz nada, então. Eles falam muito que vão fazer, e no final da história não acontece nada. Um exemplo eu vou dar agora, essa semana passada, tinha 4 meninos na sede, os 4 deixou nós na mão, com ensinação para fazer e tudo, falaram que não ia trabalhar. E serviço de rotina. O que não aguenta? Sei lá, a gurizada nova hoje, ela quer festa, farra, né? Não quer compromisso sério mais. Mas o que você acha que se você fosse da idade deles hoje, e que você fala assim, isso é que me desanimou, isso é que fez ele desanimar e que teve na tua época e que você foi à frente, você tocou para frente? Eu sempre ouvi uma crítica com um jeito diferente. Uma pessoa quando me critica, eu quero superar aquela crítica que ele me fez, né? E a gurizada hoje em dia, se você falar, depende do jeito que você fala, eles ficam bravos, né? E aí qualquer coisa já vou embora, não vou ficar aqui mais.
Eu não, se um cara cobrasse de mim, eu tinha muita vergonha. Então eu já não fazia aquele erro mais, eu tentava ser melhor, tentava me aprimorar cada vez mais. Dentro dessa diferença do jovem que acha que é peão e que aguenta e tal, o que você acha que falta na formação dele, na cabeça do que é? Ou seja, você ia falar assim, olha, você pensa que você vai ser um peão? Para ser peão tem que ser assim, assim, assado. Para ser peão, o cara tem que ser guerreiro. O cara tem que ser guerreiro, senão ele não aguenta. É uma lida que é dura, não é fácil. Muitas vezes as pessoas acham que... Fora do horário, que tem que levantar cedo, trabalhar até tarde, mas o que é pesado? Você enfrentar um gado, que é... A lida do dia a dia, ela é pesada. O que você acha mais difícil na lida? Olha, pra mim, a parte mais difícil na lida de tudo não é nem o gado, tá nas pessoas mesmo, entendeu? É a parte mais difícil, porque se você tiver com uma equipe boa, a turma que é cabeceira mesmo, tudo se transforma fácil, tudo flui muito bom. Tá, hoje, você olhando as experiências que você teve trabalhando em cidade e hoje você está trabalhando no mato, o que você acha que é o que faz você gostar do mato mesmo e que ficar lá no ar-condicionado não era o que você ia querer mesmo, não? Eu não consigo, né, trabalhar em nada fechado. Até teve uma época que eu falei, rapaz, eu vou achar um caminhão, alguma coisa para me mexer que eu ganho mais, né? Bem, muito tempo lá atrás. Mas não era aquilo que eu queria. Aí de lá para cá eu vi que eu não conseguiria mesmo trabalhar em qualquer outra atividade, a não ser com a pecuária. E o que você acha que é o mais difícil? O que você fala assim, podia ser melhor no sentido de... O quê? O mais difícil? Rapaz, agora você me apertou. Porque pra mim, é tranquilo, entendeu? Tudo muito tranquilo. Eu não tenho, vamos falar, tanta essa dificuldade para trabalhar. Hoje você se classifica como um peão, igual o Pepeu fala que quer ser ou não? Eu falo que eu nasci, né, peão e vou morrer peão. Eu vou levar minhas raízes até o último dia. Então, tem muita gente que fala, o cara tem que mudar. Eu falo assim, a gente tem que mudar para as coisas novas e não esquecer da origem que a gente veio, né? Sim, mesmo porque essa é uma função que vai existir sempre, né? Vai existir, não vai superar. Como que você acha que é o futuro com o jovem não sabendo como lidar com isso? Como que vai ser esse manejo? Vão tocar, entendeu? Vão tocar como toda profissão. Vão tocar, um toca de quadriciclo, vão tocar de qualquer jeito, mas vão tocar. Só que perdem qualidade, né, na mão de obra. É como se fosse um mecânico. Você tira um cara que é mecânico e coloca um trocador de peça. Você mostra o jeito que ele vai trocar a peça. E o boi, mesma coisa. Você fala, eu quero que você traz aquele lote de gado lá para mim aqui no curral. Eles vão lá, do jeito deles, eles vão trazer. Com menos qualidade. Se vai um gado, vai ser abatido, alguma coisa assim, lá no frigorífico tá lá, meio mundo de hematoma, entendeu? Por falta de manejo, essas coisas. Tá, e você ali, você lida só com as vacas, né? Hoje só cria. E depois que ela cria e que o bezerro ele está formado, ele vai para outra fazenda? Vai para outra unidade, desmamou e já vai embora. Não fica na fazenda aqui. Aí já separa a parte de abate, mas aí o que fica a vaca fica ali com vocês? As vacas que tiver prenhas, fica. As que tiver vazia, que não empreou na temporada, todas... Não, mas eu digo assim, a bezerra. As fêmeas ficam, que é a reposição do ano que vem, né? Ah, ela fica num pasto lá para crescer? Ela fica lá e ela vai ser a reposição. E quando que uma vaca já perde a função dela na maternidade lá? Olha, tem vaca aí que tem gente que deixa parir 15 anos, 16 anos, mas a idade correta mesmo, deu 10 anos, já está na hora de descartar. Aí ela vai para o abate? Aí a maioria vai. Ah, tá. Ela vai reproduzir. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente na cidade que não entende que a carne que ele come e que é necessário, porque o ser humano precisa de proteína, ela sai desse manejo. Sai desse manejo. Né? Então, quando fala assim, a vaca reproduz por 10 anos, coitada da vaca. Não. Ela está ali cumprindo a função dela, que é alimentar o ser humano. Né? Então, você, na lida com o gado,
Teve uma vez que eu vi uma reportagem em que um senhor falava assim, o boi, ele conversa com a gente, entendeu? Cara, tem umas coisas que é até difícil da gente falar, né? Que nem eu mesmo. Uma vez eu mexia com insinueiro na fazenda e eu apeguei muito aqueles bichos, né? Aí até depois eu fiquei sabendo que embarcaram eles pro frigorífico. Aí depois nunca mais eu quis mexer, até o ano passado agora. O que é sinueiro? Sinueiro são os boi que a gente amansa, né? Pra buscar boi no mato, boi alongado, essas coisas, né? Você vai Então tem o boi que se amansa para trabalhar? pra trabalhar. Como assim? Que ajuda a gente na lida do dia a dia, né? Como assim? É o seguinte, você vai amansar ele, deixa ele manso. Aí vamos supor, você pegou um boi que escapou da fazenda, tá lá no mato. Sei lá. Aí você vai lá e amarra ele no pescoço do sinueiro. Você pode amarrar com o sinueiro, vai levar ele embora. Ah, é? Leva embora. Então esse ele é treinado, né? Treinado. E aí, por exemplo, você chegou, levou ele lá, você vai identificar o gado, O boi que você quer pegar, e vai prender e o outro vai puxar ele e Puxa. obedece ele direitinho. leva ele. Leva de boa. Leva de boa, arrasta ele, leva lá, vai parar lá no curral. Ah, tá. Então esses animais a gente acaba se apegando muito, né? Porque o bicho Ele é teu parceiro de trabalho. é o parceiro seu do trabalho. Então, E hoje você tem alguns desses? eu tinha 6. Aí que antes de eu ser transferido, né? Ficou na outra fazenda. E hoje aqui? Hoje ainda não. Vou ter que fazer de novo. Ah, você tem que fazer, você tem que amansar Tem que ele. começar de novo. E como que você escolhe o qual que você vai amansar? Olha, eu vou pelos boi cruzados, né? Não quero uns boi que fica muito pesado, muito rápido. Geralmente se tiver uns cruzados tucura que a gente fala. Não... Mas você aponta o que você quer como? Olha, você olha no jeito dele, um boi mais calmo, né? Que não seja um boi muito bravo, muito nervoso, que vai amansar mais rápido. Então você entra no meio do lote, você vê. Os boi que for uns boi mais tranquilão, mais calmo, você aparta eles. Entendi. E o boi, além disso, o gado, além disso, qual a particularidade que você vê que chama muita atenção e que as pessoas não conhecem e que seria interessante conhecer na lida? Por exemplo, você falou desse boi, eu nunca imaginei que isso existia. Qual curiosidade tem mais assim no manejo, na criação do gado? Eu acho que o pessoal tinha que ir da cidade, né, pudesse visitar mais as propriedades. Pra ter Não, mas um eu digo conhecimento, assim, o que você tem de curiosidade a mais para falar, além desse boi que te ajuda? O que mais? Olha, eu vou falar para você de curiosidade do boi que ajuda, tem vários fatores aí, desde o animal que a gente... A vaca, Tá. tem alguma vaca que tem alguma função dentro desse plantel, alguma coisa assim? Não, as fêmeas não. As fêmeas, a função delas só é parir mesmo. Não existe uma vaca que ajuda a outra no Pode parir? fazer, muitas vezes o cara vai lá e não tem um macho, nem faz a fêmea. Pode acontecer de ter, mas não é o... Não, mas eu digo assim, no parto das outras vacas, existe alguma vaca que pode ajudar a outra vaca? Não, né? Não, isso não tem como. Isso não existe. Então, de particularidade, é só esse boi que vai ajudar a buscar o outro. É. Não existe mais nada além Não. disso. Um boi que te ajuda na lida lá é só esse. Só esse sinueiro. Tá. Na lida ali é os que ajuda e ajuda muito. Tá, esse estilo de fazendas muito grandes e tal, você conhece bastante, Conheço bastante. né? Todas elas lidam do mesmo jeito ou algumas são diferentes? Muda, o manejo muda, né? Cada fazenda tem um sistema. E esses sistemas, eles são padronizados, ou seja, nós vamos usar o padrão X de manejo, outro padrão Y ou não? Não. Cada fazenda tem seu sistema, né? Cada lugar que você chega é um sistema diferente. Das fazendas que você trabalhou, qual é que tem um manejo melhor? Não a qual, mas que manejo que você achou que foi o melhor e que você gostou? Olha, essa fazenda que eu tô hoje, né? O manejo daqui é bom. E outra fazenda também ficou marcada para mim também foi a fazenda do Grupo Mazute, que foi onde é que inclusive eu aprendi muita coisa, né? Então lá também é um lugar bem diferenciado. Existe uma diferença então entre os grandes grupos de fazenda no manejo e método de trabalhar que faz a diferença? Tem lugar que oferece condições melhores de trabalhar, né? Estrutura boa. Uma coisa interessante que você me falou fora daqui é que essas fazendas, elas são grupos muito grandes e que seguem um monte de norma, né? Tem Tipo monte de ISO normativa. e tudo. Então, Isso. por exemplo, nas casas que vocês moram, vocês podem fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem toda uma questão de regra para cumprir, Tem. né, todas as exigências. Não é isso? Tem. Tipo assim, eles te oferecem um conforto muito bom para trabalhar, né?
E tem muitas empresas menores que não oferecem isso. Então, desde a estrutura deles são muito boa. Você tem horário para pegar, você tem horário para parar. Não é aquele negócio que nem doido, né? Uma outra coisa que chama atenção do que você fala é que são empresas mesmo, né? Empresa. Te trata como funcionário, como qualquer outra empresa trata, com as responsabilidades. Sim. Não é aquela visão antiga do trabalho do peão, né? Que era explorado. Não. Não é isso mais. Ixi, você tá doido. Hoje melhorou 100% para trabalhar. 100%. Bom, mas bom mesmo. Não, beleza. Bom, aí tá. Nessa história toda sua, né, que você foi, Paraná, voltou e tal, o que te trouxe de aprendizado essas idas, né, para outros ambientes, para hoje você estar amadurecido com a sua cabeça? Olha, no começo, eu acho que não é só para mim, mas para muita gente que está começando, é importante você andar um pouco. Vamos supor, às vezes o cara fala, trocar de fazenda, mas se você tá um cara novo, e vamos supor, você troca aí 4, 5 fazendas, é muito importante para a gente se amadurece, hein? Que você vai ver que às vezes a fazenda que você está aqui, você fala, aqui não é bom, aqui é ruim, vou caçar outro lugar melhor. E aí você vai para outra fazenda, lá é pior de onde é que você estava, aí você começa a valorizar onde é que você está. E você que já passou por algumas, o que você diria para a pessoa? Assim, olha, não entra nessa roubada, nesse perfil de fazenda não, que não é uma boa. Primeira coisa, eu acho que o cara tem que ter o histórico da fazenda, que ele vai ir. Consulta o histórico, vê como é que é, Mas como que ele vai consultar o histórico? Porque as fazendas, querendo ou não, hoje em dia roda muita fama, né? Você pode ir em qualquer lugar aí, você vai ver, tal lugar é bom de trabalhar, tal lugar não é. Então, a pessoa tem que ver muito essa parte. Das vezes que você errou, foi no que você errou? Fazenda pequena. Mas que você não procurou informação, o que foi? Não peguei informação da fazenda. E ali foi onde é que eu errei. E quando alguém te falou assim, olha, essa aí não é uma boa e que você ignorou, o que era mais ou menos? Quando alguém falou pra mim que a fazenda que eu tava indo era fria, eu já tava na rodoviária para ir descer pra essa fazenda. E você acreditou ou você achou que era bobeira? Eu fiquei assustado, né? Falei, rapaz, já pedi conta da outra fazenda para descer pra essa daí. Mas aí eu cheguei lá e fui ver, né? E realmente lá era muito difícil. Tá. Agora mudando um pouquinho, a Cleviane gosta muito de animal, teus meninos gostam de animal. Qual a tua ligação no animal doméstico, né? Digamos assim? Eu toda a vida gostei muito, né? Eu gosto de aves, cachorro, então eu sou muito apegado com eles, sempre tive. Com a questão do bicudo, a Cleviane falou que você sempre cobrou dela para mostrar às pessoas um pássaro em liberdade, não é isso? Porque é um pássaro diferente, né? É uma ave que eu nunca vi daquele tipo. Qual a leitura que você faz do bicudo, sendo o Marcelo, que é o marido da Cleviane, e que às vezes o bicudo pega no teu pé? Tipo assim, eu respeito muito ele, né? Eu sei do amor que ele sente por ela, né? Então, desde o primeiro dia que eu falei pra ela, começa a postar seu dia a dia com ele, para as pessoas verem que não tem necessidade de você cortar a asa do animal, né? Maltratar ele. Porque quando ele gosta, ele vai estar ali presente. E o bicudo é aquilo lá. Ele vai para onde quer, volta a hora que quer. Ao contrário das pessoas pensam, o bicudo não te persegue. Ele tem uns dias, é isso? Ele tem. Qual a ligação que você acha que ele tem contigo? É o seguinte, se a Cleviane estiver em casa o dia inteiro, para ele tá tranquilo. Posso chegar, eu pego ele de boa. Mas quando você fala em casa, é na área, né? Não é dentro de casa. Não, é ali. Eu falo dentro de casa quando ele tá no local ali, né? Mas ela estando por ali, ele pode estar pelas árvores em volta ali, para ele tá tudo tranquilo. Eu posso chegar, ele vem em mim, mas se ela ficar o dia fora e a hora que ela chega, aí não. Se ela acabar de chegar, o outro não chega perto dela. Aí ele sente ciúme mesmo. E quando ele tá, por exemplo, a Cleviane não tá, e ele tá lá pelo mato e tal, você chega, ele chega perto, ele te trata tranquilo? Tranquilo, ele vem comigo de boa, não belisca nem nada. Mas ele chega a te procurar? Não, ele não procura, ele fica nas árvores quieto lá, ele só vem mesmo quando ela tá pra fora, e eu ponho a ração dele, né, a comidinha dele lá, as verduras, e pronto. Aí ele come ali, dali a pouco ele sai. Mas você chamar ele te obedece ou não? Não. Não? Não. Ele não vem. Ele só vem, tipo assim, tá na hora de você dar alguma coisa pra ele comer, né? Que seja uma manga, aí ele desce, vem comer. E o que você vê
a história do bicudo, o bicudo em si, o que você vê ele como... Porque lá é cheio de papagaio, né? Tem muito. Cheio de papagaio, muito papagaio mesmo. O fato dele ter sido salvo e criado ali é o que faz com que ele tenha essa ligação, ou ele tem alguma coisa a mais que faz? Eu acho que ele retribui, né, tudo que a gente fez, porque nós, nem eu nem minha esposa, nunca imaginamos ter um papagaio em casa. Nunca passou pela cabeça. Porque ela era traumatizada com papagaio. Traumatizada. Até então demorou de descobrir que o bicudo estava doente, porque ela tratava dele na seringuinha, né? De longe com medo dele. Isso, quando fala que ele teve doente, foi quando ele chegou para você. Quando chegou. Ele, filhotinho, né? Aí ele não estava doente. Tá. Então, no resumo da história, a Cleviane já contou parte da história de vocês e tal, ou toda, né? Inclusive o vídeo está ali, as pessoas que quiserem assistir, está no canal da Cleviane, onde vai estar esse vídeo do Marcelo também. Mas fora essa história toda, bicudo, a história de você ter ido para um lugar e voltado para o outro e tal, o resumo que você faz da sua vida de peão é qual? Olha, graças a Deus eu posso falar assim, não, eu venci na minha profissão, entendeu? Quando você fala venceu, por quê? Você acha que você já chegou no máximo do que a profissão tua pode te oferecer de conhecimento ou não? Ou de falta ainda conhecimento muita não, coisa? de conhecimento eu acredito que eu vou aprender até o último dia, né? Isso aí a gente vai aprender, enquanto você estiver andando a cavalo você vai estar aprendendo. Só que tipo assim, como pessoa, né, e o objetivo que eu tinha de chegar, e da agora para frente tudo é lucro. Então você está realmente lidando com o que você gosta, é isso que você vai mexer e não adianta. É isso aí, não muda. O fato do Pepeu ter a sua vocação, como que você vê isso? Pepeu é o teu filho, para quem não sabe. É gratificante, né? E ele gosta, e ali ele não tá andando porque a fazenda não permite, né? Mas a hora que ele fez 18 anos, se ele querer, eu vou apoiar. E você sente nele a vocação de mexer com isso? Ele ele não vai resmungar igual os outros resmungam? Não, ele não vai porque ele tem, a vontade dele é muito grande. E um menino com 9 anos de idade, que nem ele já estava com 90 dias andando a cavalo, nunca tinha montado. Ele já estava laçando, entendeu? Ele já ajudava. Sozinho? Sozinho, tem vídeo dele laçando. Não, mas ele aprendeu sozinho? Comigo. Você ensinou ele? Eu ensinando ele. Porque ele te pediu? Como é que foi? Ele me pediu. Ele já estava andando a cavalo quando ele estava bem prático, né? Aí um dia ele falou, pai, me dá esse laço seu aí para me laçar. Eu peguei e falei, toma. E aí... O laço, na verdade, às vezes as pessoas entendem o laço ou o manejo como uma coisa agressiva. E não é, né? Não tem como, né? A pessoa que não entende, às vezes você laça, não pode fazer isso com o animal, não pode. Mas se você não laçar, como é que você vai medicar um animal? Não tem como. Como é que você vai curar? Como é que você vai curar? Ferida, você vai fazer alguma coisa? Não tem jeito. Aí as pessoas falam, leva no curral, leva no tronco. Como é que você vai pegar uma vaca Nelore sozinha, vai levar ela num curral 3.000 metros? É uma outra coisa que é interessante falar para as pessoas entenderem, é que o Nelore é tipo um bicudo da vida. Não vai. Se você separar uma vaca ali e falar, vamos levar ela para medicar ela sozinha, você não vai levar. Quando eu falei que é um bicudo da vida, é porque o bicudo tem vontade própria e não adianta. Né? É desse jeito. E o Nelore é assim. Nelore Esse gado, você falou que é o melhor de lidar. Mas ele também é o mais difícil em termos de... Também, ao mesmo tempo, ele se torna um gado difícil, porque é um gado que você trabalha bem em manada, né? Se você separar 2, 3 ali e falar, vai levar lá no pau, você não vai levar ele fácil. Não vai. Ele vai. Tem que ser em manada. Se você coloca um lote ali, 30, 40, você leva fácil, onde é que você quer. Mas se você separar 2, 3 ali, você já não leva. Já dá trabalho. Tá. Bom, eu acho que o que a gente queria falar nesse vídeo era a sua paixão pelo gado. A desculpa foi de falar sobre a sua vida e tal, que foi interessante também, né? Mas era falar sobre essa paixão com o gado, porque muita gente que assiste esses vídeos, né, da Cleviane são de cidade. Eles não sabem o que é. Eles sabem do Marcelo e tal, e que a Cleviane fala que vai para a lida e tal, mas eles não sabem o que é essa lida, né? E na sequência desse vídeo, a Cleviane vai te mostrar, você mostrando os lugares onde você lida e tudo mais. Sim, vamos gravar um vídeo lá, mostrando passo a passo lá. Então, gente, na sequência desse vídeo, a Cleviane vai gravar, né, a parte que ela vai participar falando, né, e mostrando essa lida do Marcelo,
num diálogo em que ele vai estar no ambiente mesmo, né? Aqui a gente gravou na cidade, que é um feriado, né? Mostrando a cidade que ele mora, né? Que ele trabalha. Quando a gente fala cidade, não é bem assim, porque e se for olhar em quilometragem é outra cidade. Quando você imagina que se para ir para uma fazenda você vai rodar 100 quilômetros, é uma outra cidade. É longe. Né? No meio de uma outra que vai mais 100. Mais 100. Né? Então aí já a gente vai falar um pouquinho dessa dificuldade também, que é de trabalhar nesse meio. Né? Então a pessoa que queira trabalhar, ela tem que saber que é uma opção de vida onde ela vai ficar numa fazenda que todo mundo sonha, né? Todo mundo fala, não, porque eu quero morar num sítio, na fazenda e tal. Mas aí o negócio não é Nutella. É profissional mesmo. Você vai para uma fazenda, ficar lá isolado, digamos assim, né, do mundo, né, como todo mundo sonha. Eu quero viver isolado. Experimento isolado a 100 quilômetros numa estrada de terra, que se passar mal, você tem que imaginar 100 quilômetros para você chegar, para achar algum recurso, se o teu carro estiver ali, se a gasolina não acabar, se o carro não estragar no meio do caminho. É isso aí. Porque é isolado, 100% isolado. E tem todas as situações. Então, tipo, você vai sair de noite, tem lá os 100 quilômetros, vai ter cobra no meio do caminho, vai ter paca, vai ter... Paca não, né? Vai ter o quê? Tem também, você vê, né? Todo bicho. Paca, anta. Porco do mato. Porco, onça, você vê tudo bicho. Onça? Tem também? Tem bastante aqui. Curiosidade, a onça com o gado, ela chega a atacar o gado? Ataca bastante. É comum? Comum. Ah, é? Comum. Até na fazenda que você trabalha? É comum. Ah, tá. Quanto por cento desse gado a onça utiliza para alimento dela? Olha, não dá pra gente falar uma porcentagem. Mas né? é rotina? Mas volta e meia elas mexem. Mas aí vocês descobrem que o gado faltou e você vai atrás, vai identificar ele ou não? Tipo assim, a maioria das vezes a gente já chega e já vê, né? No lote você vê uma vaca com peito cheio, sinal que o bezerro sumiu, né? Aí a gente vai procurar onde é que tá. Ah, a onça não pega a vaca grande, o boi grande? A grande não. É só o bezerro? Geralmente vai no bezerro. Ah, tá. E isso é normal? Normal. Muito interessante, muito curioso. E você já viu a onça de perto? Já vi 2 vezes. E ela te sentiu a presença e foi embora ou você se sentiu ameaçado por ela? A maioria das vezes ela corre, né? Ela vê a gente, ela corre. Porque o objetivo dela ali é o bezerro. É, o bezerro. Ela não... Acontece, né? Volta e meia a gente vê ataque dela no ser humano, mas é muito pouco, né? Elas têm medo da gente. Ah, tá. Não, beleza. Então, vamos ver o que a Cleviane vai colocar na sequência aí, que agora é função dela. E aí vocês acompanham a sequência com a Cleviane gravando com o Marcelo. É isso aí. Tá bom? Um abraço, pessoal. Acompanha aí o vídeo, vai continuar.